A importância de controlar as suas finanças pessoais e como fazer isso. Esse é o Empreender Sem Entrevista. Você que nos acompanha no YouTube, eu já convido para deixar o seu like, se inscreva nesse canal. A gente com certeza está entregando conteúdo de valor e é importante a sua ajuda para que a gente possa entregar ainda mais. E hoje a gente vai conversar com o Mikael, mais conhecido como Mika, né, Mika? Mika, pode chamar de Mika. O Mika que é especialista, né, Mika, nessa área de finanças pessoais e controle das finanças pessoais, né, Mika? Obrigado por topar vir conversar com a gente aí, cara. Imagina, eu que agradeço, tá? Agradeço a oportunidade e é sempre muito bom poder compartilhar aí, principalmente a minha experiência, né? Você falou sobre especialista, a minha principal especialidade, na verdade, é em comportamento humano. Sou formado em administração, trabalho com finanças e investimento e encontrei uma maneira de unir essas duas coisas aqui para ajudar a galera, principalmente empreendedor, profissional autônomo, que muitas vezes se vê sozinho aí na caminhada. E quando se trata de finanças, é sempre um desafio, né? Cara, a gente sabe que empreender é um desafio, porque a gente vai fazendo aquilo que é possível e muitas vezes o lado financeiro fica no segundo plano, né? A gente não se preocupa muitas vezes em fazer aquela bendita planilha, né? Pra dizer, quanto é que eu tô gastando e tal. Só que antes da gente tocar no assunto que é o que você entende hoje, que é o controle, eu queria que tu contasse um pouquinho daquela história que tu contou pra mim, de que isso que tu conhece hoje surgiu do teu descontrole, né, de finanças também, né? Sim, sim. Você sabe que eu digo que a planilha, no fim das contas, anotar os gastos e fazer uma planilha, ela não serve de muita coisa, né? O que mais importa é a gente ter consciência de como a gente se relaciona com o dinheiro e de como a gente lida com os gastos. E esse é um aprendizado que eu tive, né? E foi a partir daí que criou-se o produto, a forma como eu trabalho hoje, porque eu me endividei, né, em mais de R$200 mil, mesmo sendo formado em administração, mesmo tendo sido bancário, tendo vindo do universo das finanças e dos investimentos. Eu sempre quis empreender, né? Essa é uma coisa que desde moleque assim, eu sempre pensei em ter uma empresa, não sabia do que, nem porquê, nem brincava como seria, de empreendedor assim, e tal. mas eu queria ter uma empresa. Ele me perguntava, empresa do quê? Eu falei, cara, não sei, eu quero ter uma empresa. Tá, mas por quê? Cara, porque eu quero enriquecer e tal. E eu tinha um lance do tipo, com 40 anos e tal, eu quero estar aposentado, né? Não necessariamente para não trabalhar, né? Mas porque eu queria de alguma maneira estar aposentado e tudo mais. Ter uma garantia, né? Isso, porque, cara, eu acho que para a maior parte das pessoas que buscam empreender, elas veem também no empreender, no montar o seu negócio, uma maneira de ter uma liberdade financeira, né? De não ter um teto de ganho. Porque, cara, quando você trabalha, trabalhei no banco por 5 anos, cara, você olha assim, você tem um plano de carreira e tal, você sabe mais ou menos quanto você vai ganhar e você sabe que, cara, não dá para você aumentar isso do dia para a noite. Tem um teto ali. Você não tem escala, né? É muito difícil você ter escala, né? E aí, cara, em 2015 foi quando eu tive contato aí com o universo do autoconhecimento, né? Eu trabalhava no banco, tive contato com o universo do autoconhecimento e achei incrível o universo do autoconhecimento, mas eu sempre quis empreender. E quando eu fiz esse curso numa empresa que era uma franquia. E aí me chamaram e falaram, cara, o que você acha e tal, tudo mais. E eu falei, cara, massa. Foi meu primeiro contato com empreender, né? Eu decidi sair do banco, sair do CLT para começar a empreender. Fiz minhas formações, né, para ser instrutor de autoconhecimento, de desenvolvimento humano e tudo mais. E começar a trabalhar sozinho, né? Então o empreender, ele passa por esse processo que eu chamo que é o vale, né? Tipo, beleza, você é CLT, você tem um salário e tal, tudo mais, e aí daqui a pouco você fala assim, não, eu vou tocar sozinho. Eu vou ter minha empresa. Antes de você ter a tua empresa com os funcionários, você precisa tocar isso aí sozinho, né? E aí, cara, comecei a empreender, fiz minhas formações, comecei a dar treinamento sobre desenvolvimento humano. E, bicho, sabe o sorte de principiante, assim, aquele jogo que você nunca jogou, sim, e tal, sim. aí você joga a primeira vez, você já sai ganhando? Até bem comum, acontece? Bem comum. Acontece muito quando você... Não muito quando você empreende, mas quando você joga e no mundo financeiro acontece muito isso, né? O cara começou a investir na bolsa, daqui a pouco ele ganha muita grana, daí ele fala, cara, vou colocar tudo aqui, e daqui a pouco ele perde tudo. E foi um pouco o que aconteceu comigo. 6 meses depois que eu tinha saído do banco, cara, já ganhava 3 vezes mais do que eu ganhava no banco. Então, aí vem aquele otimismo do tipo assim, cara, agora é isso agora aqui, vai, isso agora aqui. vai, é só pra cima e vamos embora. E aí o que aconteceu? Junto com isso, eu sempre fui um cara que teve um relativo controle sobre as finanças, assim, né? Só que eu passei a não olhar o preço das coisas, sabe? Tipo, a gente vai vivendo... Claro, tu acaba melhorando o teu padrão de vida, é natural. Exatamente.
E é aquele sentimento e aquele pensamento que a gente estava conversando antes, né? O cara começa a empreender e ele fala assim, não, pô, eu preciso ter um carro melhor, eu preciso frequentar lugares melhores, eu preciso fazer network, eu preciso estar nos lugares. E aí a gente acaba confundindo gastos com investimento. Tipo, não, mas é um investimento eu ter um carro melhor. É um investimento eu estar num restaurante melhor, eu estar num espaço melhor. E foi um pouco o que aconteceu comigo. Enfim, resumo da história, né, cara? 2 anos e pouco se passaram. Tive uma franquia, eu sou de Foz do Iguaçu, no interior do Paraná. Mudei para Curitiba, tive uma franquia lá. Vim para Blumenau, né? Comecei uma franquia aqui. E quando eu tava aí quando eu estava em Curitiba eu já tive uma queda ali, né? Que foi o seguinte, aumentei o meu padrão de vida, aumentei o meu custo de vida, porque Curitiba é mais caro. E como eu estava começando uma nova franquia, meu faturamento diminuiu. Só que eu continuei vivendo a vida daquela forma, né? Com os mesmos gastos e tudo mais. E eu fui criando um buraco financeiro ali que eu não fui me dando conta, né? E aí quando veio a pandemia, cara, aí ferrou tudo, porque daí eu tinha a franquia dessa empresa, que era uma empresa de treinamento, então eu tinha uma empresa com um produto que era entregue de uma única forma. E aí eu resolvi identificar, tipo, cara, eu sei que eu tô endividado, mas eu não fazia ideia de quanto. Quando eu fui olhar, cara, mais de 200 mil reais para um cara que nunca tinha endividado. Nem financiamento, nada. E aí o desespero não era esse, o desespero era assim, tinha pandemia, não tinha como trabalhar e eu não tinha nenhuma previsão de faturamento. Não havia nenhuma esperança, assim, não vou ganhar aquilo, tem algo para entrar. Não, tem uns clientes, tal, vou fechar aqui, cara, não tinha, porque a gente não tinha o que fazer naquela época. Então, naquele momento foi um ponto que eu chamo que é um ponto de choque, que eu me dei de cara com uma realidade, que é muito do que acontece hoje com os meus clientes, né, que me procuram. É muito comum. Então o cara que chegou o cara que está nesse momento é o cara que precisa da tua ajuda. É o cara que me ajuda. Porque ele chega normalmente e fala assim, cara, pô, trabalho bastante e tal, faturo bem, mas pô, não vejo dinheiro sobrar, tá ligado? Tô sempre endividado. E foram então 2 anos que tu levou para pagar essa conta? Foram aproximadamente 2 anos, 1 ano e meio por aí, tá? E aí tu conseguiu pagar a tua conta e consegui planejar. Consegui regularizar todas as minhas dívidas, né? Consegui liquidar todas elas, né? Primeiro a gente regulariza, depois a gente liquida, né? Mas principalmente, qual foi o ponto principal aqui, tá? Poxa, cara, sou formado em administração, trabalhei no banco, sou do universo financeiro, e aí me vejo com uma dívida de 200 mil reais, né? Pô, o cara se sentiu péssimo, né? E aí eu comecei a me questionar, cara, como que eu cheguei nesse ponto? E aí foi onde eu tive contato com uma outra ferramenta de autoconhecimento, um assessment, que hoje é o assessment que eu uso no produto que eu trabalho. E eu identifiquei algumas coisas em mim sobre a minha personalidade que eu ainda não tinha identificado. E daí eu falei, cara, é isso. Tipo, o meu problema não foi a falta de conhecimento sobre as finanças. Porque isso a maior parte das pessoas sabe. Tipo, cara, simples, você gasta menos, né? Fatura mais, pronto, sobra dinheiro e tá tudo certo. Mas sim uma questão de mentalidade, de saber entender isso também. É como eu me relaciono com o dinheiro, né? Então, como o meu estilo de personalidade interfere nas minhas finanças e como ele pode ser uma alavanca de fato para que eu mude totalmente as minhas finanças e consiga aumentar meu faturamento. E foi isso que eu busquei fazer comigo. Falei, não, peraí. E aqui entram alguns sabotadores meus, né? Por exemplo, excesso de otimismo, eu sou um cara muito expansivo, eu sou um cara que gosta de, eu gosto da liberdade, eu não gosto de privação, sabe? Tipo, sim. Vou ter que me privar de comprar um negócio. Isso pra mim é terrível. Sim. Sabe? Então, quando eu comecei a entender isso, falei, cara, foi isso que me colocou nesse processo de dívida. Então, mas peraí, essa mesma característica de ser expansivo, de ser comunicativo, de não se privar das coisas, de gostar de ter liberdade, também me traz coisas boas e isso pode me trazer dinheiro, né? E foi a partir dessa avaliação, né, de personalidade que eu me dei conta que eu falei assim, cara, o meu estilo de personalidade, ele tem tudo a ver com o mercado financeiro, que era onde eu já trabalhava, né? Então eu tinha saído do mercado financeiro e falei, não, peraí, esse estilo de personalidade converte muito com este tipo de mercado. E foi quando eu comecei a fazer essa migração de voltar para o mercado financeiro, mas aproveitando aí toda a bagagem que eu tive de 6 anos trabalhando com autoconhecimento, né? Foi mais de 2.000 pessoas que eu treinei, mais de 6.000 horas de treinamentos e mentorias. E eu falei, cara, tá aqui o negócio, né? Unir essas duas coisas, o autoconhecimento com as finanças, né? E foi daí que surgiu todo o trabalho aí que a gente faz hoje. Cara, então como que tu saiu disso,
né? E como que hoje tu ajuda pessoas a encontrarem, né, essa mentalidade que fez tu conseguir controlar as tuas finanças? Cara, de maneira bem prática, assim, a primeira coisa que eu fiz foi a coisa mais dura que se pode fazer para a pessoa que está endividada. Todo mundo que está endividado ou que não vê dinheiro sobrar, ele não quer olhar para quanto ele deve. Ele não quer saber o quanto ele gasta. Justo. Ele fala assim, cara, isso aqui eu não quero nem ver, porque se eu ver eu vou ficar me sentindo mal e tal. Então ele não quer olhar para isso, né? Uhum. E eu tive que fazer isso, eu não tive que fazer. Então, cara, eu levantei, primeiro, tudo que eu tinha de dívida, né? E todas as características dessa dívida. Cara, quanto que é o juro? Para quem eu tô devendo? Para quem que eu tô devendo? Quanto falta? Tal? É banco? É cheque especial? Cara, eu tinha, assim... eu fazia uma coisa que talvez algumas pessoas façam isso, que é... Eu usava o cheque especial para pagar o cartão de crédito. Entendeu? Para liberar o cartão de crédito. Justo. Liberar limite para eu poder continuar usando. Entendeu? E aí eu pensava assim, cara, só não posso perder crédito, né? Então eu ficava girando dívida, entende? Eu pagava mais de R$2.000 por mês só de juro, entendeu? E é uma coisa muito louca, né? Porque daí entra na questão da personalidade, da atitude. Tipo, cara, você tá pagando R$2.000 de juros, mas você não quer mudar alguns hábitos teus? Eu passei quase 2 anos, assim, me endividando. Então a primeira coisa que eu fiz, levantei tudo isso e vi o que eu tinha de dívida. Aí a gente precisa entender, cara, quais são as dívidas que são mais caras e substituir elas por dívidas mais baratas, né? O que é dívida cara? Cheque especial é uma dívida cara, cartão de crédito é uma dívida cara, né? O que é uma dívida mais barata? Cara, um crédito pessoal com algum tipo de garantia, ou com fiador, ou até mesmo consórcio. Muitas pessoas não sabem que o consórcio a gente pode utilizar como uma maneira de um crédito barato para resolver a sua situação. Busca uma contemplação, tal, enfim. Busca uma contemplação. Eu fiz isso, tá? Não recomendo, tá? Mas eu fiz um consórcio e utilizei o cheque especial para dar de lance, tá? E deu certo? Deu certo, tá? Contemplou. E aí eu consegui utilizar o consórcio. Eu fiz isso, mas levei sorte, então não recomendo. Exatamente. Cara, não é assim o recomendado, né? No fim, melhorou, porque, cara, eu tinha mais de R$3.000 só de parcelas que eu tinha que pagar todos os meses e eu tinha um total de 0 previsibilidade de faturamento. Então, assim, eu consegui reduzir uma parcela de 3.000 para uma parcela de 800. Então, assim, foi uma baita de uma redução, né? A primeira coisa que eu fiz, que eu busquei foi fazer isso, né? E aí, cara, depois eu busquei entender qual que é o meu padrão de gastos. Tipo, onde que eu tô gastando que não é necessário, né? E aí, pra quem é da região aqui, pra quem é de Blumenau, eu moro, assim, do ladinho do Antônio da Veiga, assim, né? Então, ali no Antônio da Veiga tem absolutamente tudo, né, cara? Assim, você quer comer, você precisa de qualquer coisa, tá ali. Então, eu comecei a perceber que eu tinha alguns hábitos que, cara, não tinha nenhuma necessidade. Que era, toda hora descer e comer alguma coisa, tomar um chopp e tal, enfim. Então, eu olhei para todos os meus gastos e comecei a fazer um ajuste. Existem coisas, cara, que não adianta a gente abrir mão. E essa é uma coisa que eu trabalho muito na minha mentoria. É igual dieta, sabe? Sim. Tipo, cara, você vai lá, você vai fazer uma dieta e daí se a tua dieta for muito restritiva, você não consegue ficar nela por muito tempo. Tipo a tal da low carb. Não corta o carbo inteiro, mas corta um pouco. Mas assim, se você não puder comer a parada que você gosta, cara, você não vai ficar nisso por muito tempo. E nas finanças vai chegar um momento que você não vai ver a hora de terminar a dieta para você poder voltar a comer as coisas que você gosta de comer e voltar a ter a vida que você tem. Ótima analogia. E nas finanças é a mesma coisa. Cara, não adianta falar assim, vou cortar tudo. Você precisa ter escape. As coisas que você gosta, cara, que é o teu lazer, que é as paradas que você não abre mão e que... Isso é muito louco porque é um pouco contrário ao que a maior parte dos especialistas em finanças eles dizem, né? Eu já vi gente dizendo assim, cara, o cara que está endividado ele não tem direito de nada, assim, ele tem que pagar as dívidas dele e tudo mais, e ele não pode. Só que isso não é verdade, porque ele pensa o seguinte, você está endividado e tal, você está com uma situação, e aí você começa a se ver numa coisa muito restritiva que está comprometendo a sua sobrevivência ou então as coisas que você gosta. Vai chegar um momento que você vai deixar de pagar quem? Vai deixar de pagar quem você deve, você vai continuar aumentando a sua dívida. Claro, tu vai manter a tua rotina e vai ficar devendo. Exatamente. Então, cara, eu busquei manter as coisas que eu gosto de fazer, mas eu entendi que eu posso ter a mesma experiência com um valor mais baixo. Tipo, cara, eu posso sair tomar um chopp, que é uma coisa que eu gosto de fazer, só que, não preciso tomar, né,
10 chopps, eu posso tomar 3 chopps. Ou eu não preciso tomar um chopp naquele bar que é o mais caro e mais badalado, eu tomo um chopp num bar que talvez é um bar um pouco mais simples. Exatamente, né? Então, cara, eu comecei a fazer esses ajustes e eu cheguei ao meu padrão de vida que eu precisava naquela época. Falei, cara, esse aqui é o que eu preciso para viver e para fazer todas as coisas. E antes disso também tu regularizou tuas dívidas, que no caso foi colocar elas no papel e negociar elas provavelmente. Exatamente. E aí o que eu preciso... Essa é uma coisa interessante, tá? Que eu sempre recomendo. O endividamento, ele não pode passar de 20% da sua renda, do seu faturamento. Se ele passa de 20%, então, cara, por exemplo, poxa, você fatura 10 mil reais. Você não pode pagar mais do que 2 mil reais de parcela em empréstimos, financiamentos e tudo mais. Porque isso compromete a tua sobrevivência, compromete as coisas que você gosta de fazer e compromete a tua capacidade de investir, que é um dos pilares mais importantes para a gente conseguir sair das dívidas, né? Então, o que eu fiz? Eu reorganizei tudo isso, encaixei essas dívidas em 20% daquilo que mais ou menos 20% do que eu teria de faturamento, entendi o meu padrão de vida e eu falei, beleza, agora eu preciso buscar esse faturamento, porque eu não tinha previsão de faturamento, eu preciso buscar esse faturamento para conseguir encaixar tudo isso. E aí foi onde eu entendi, a partir desse mesmo mapeamento comportamental, falei, cara, eu tenho alguns talentos aqui, e isso aqui podem se transformar em dinheiro, né? E foi quando eu decidi voltar para o mercado financeiro, começar a trabalhar com isso, mas mantendo a outra empresa que eu tinha, tá? Que era a empresa de consultoria e desenvolvimento humano. Então, eu era sócio de uma empresa de consultoria e desenvolvimento humano, tinha uma retirada lá, mas era uma coisa mais baixa. Então hoje tu consegues, digamos assim, os teus negócios hoje giram em torno de buscar entender através do teu trabalho de desenvolvimento humano por que a pessoa se endividou, o que fez ela chegar nesse momento, fazer ela enxergar isso. E depois que ela então solucionou as dívidas e agora regularizou toda essa situação, está buscando a quitação delas, ensinar a pessoa também a buscar um bom investimento para poder ter um retorno através do capital que ela está conseguindo acumular. Exatamente, porque assim, a maior parte das pessoas, eu atendo empreendedor e profissional autônomo, né? Pequeno empreendedor e profissional autônomo. Então, o que acontece? Eu ia chegar nessa pergunta, quem que é o teu, digamos assim, o teu cliente, né? Isso, o meu cliente é o empreendedor profissional autônomo, o cara que tem um bom faturamento, né, mais de 10 mil reais, trabalha muito, não vê dinheiro sobrar, ele está trocando tempo por dinheiro, se ele não trabalhar, ele não ganha, né, se ele tirar folga e tirar férias, ele não está ganhando e está gastando. Então, essa pessoa, ela basicamente não tem muito a liberdade que foi a liberdade que ela buscou quando ela decidiu empreender. Muitas pessoas buscam empreender ou trabalhar de forma autônoma para ter a liberdade de horário, liberdade financeira. E quando começam a ter um certo sucesso, né, elas se veem mais escravas disso. Por quê? Porque aí elas começam a gastar mais, elas precisam trabalhar mais para cobrir o padrão de vida delas, né? Então, o que eu ajudo a pessoa a entender aqui? Primeiro, cara, você precisa encontrar o teu padrão de vida e o seu padrão de vida ele precisa ficar abaixo do que aquilo que você ganha. Normalmente o empreendedor, o profissional autônomo, ele tem uma renda 100% variável. Sim. Então, acontece uma coisa que é muito comum, é tipo assim, quanto você fatura? Eu faturo 30 mil. E aí, o que eu faço com o meu cliente? Eu falo, beleza, então vamos tirar um extrato dos últimos 12 meses e vamos fazer a média. Quando a gente olha para isso, a gente vê que, cara, tive clientes que me disse que ganhava 30 e na verdade ganhava 15. Né? Só que teve 2 ou 3 meses que ela faturou 30. Então na cabeça dela, olha só, ela ganhava 30. Então ela gastava como alguém que ganha 30. E na verdade não era isso que estava acontecendo. E na verdade não era isso que estava acontecendo. Ela não tinha noção real de quanto ela ganhava e não tinha noção real de quanto ela gastava. E a maior parte dos empreendedores pequenos e profissionais autônomos não tem essa noção. Então o que eu faço? Eu ajudo esse cara a ter consciência sobre isso, né? Para que ele comece a gerar uma sobra e essa sobra ela seja investida. Na verdade, na prática não é uma sobra, ele precisa investir antes de gastar. Mas dentro do processo, a gente estrutura para que o padrão de vida dele já contemple os investimentos. Então beleza, meu padrão de vida é 10 mil reais, certo? Então meu padrão de vida é 10 mil reais, mas 2 mil reais são investidos todos os meses, faz parte do meu custo do meu padrão de vida. Esses 2 mil reais, por exemplo, a gente vai construindo uma estratégia de investimento para que isso comece a se tornar uma renda passiva, né? Vai comprando, vai investindo em fundo, vai investindo Exatamente. em aplicações financeiras e por aí vai. Eu tenho uma cliente
nutricionista e personal trainer também, né? Ela tem um faturamento acima de 20 mil. Tô precisando dos dois. Olha aí, ó. Depois eu te passo o contato dela. E aí, cara, ela tem um faturamento muito legal e a gente estabeleceu um padrão de vida para ela que fica abaixo de 8 mil, entre 7 e 8 mil reais, tá? Então, ou seja, ela tem uma sobra aí todo mês de mais de 15 mil. É uma boa sobra, né? A gente conseguiu estruturar para que ela viva com 30% do que ela ganha, entendeu? Então, assim, são poucas as pessoas que conseguem fazer isso, né? A gente conseguiu fazer isso com ela e aí eu tracei um plano mas ela para com essas duas profissões deve ter uma rotina bem intensa de trabalho também, né? Isso, e esse é o motivo que ela me procurou. Ela falou assim, cara, eu não tenho problema, tipo, de ganhar dinheiro e tal, tipo, eu não tô endividada, não tem nada disso. Só que assim, eu começo a trabalhar às 7 da manhã e eu vou até 10 da noite, todo dia. Ela falou, eu não tenho, assim, tipo, eu não tenho mais como atender. Eu preciso eu preciso me organizar financeiramente porque eu não vou aguentar esse ritmo por muito tempo. E eu preciso gerar uma receita que me traga aquilo que eu vou deixar de ganhar quando eu parar de trabalhar tanto. Exatamente, né? Então o que a gente fez no caso dela, né? Trazendo um case aqui. A gente fez duas coisas. Uma coisa foi... a gente encontrou uma outra forma dela conseguir aumentar o valor da consulta dela para algumas pessoas que querem a exclusividade, e ela criou uma espécie de atendimento em grupo, onde ela já conseguiu reduzir aqui a carga horária dela, né? Ganhando a mesma coisa. Então a gente já conseguiu ajustar isso aqui. Então eu ajudei ela a pensar, como ela é muito boa, ela se comunica muito bem, ela tem uma capacidade de persuasão, de conduzir com grupos, e isso o relatório dela mostrou. Eu falei, cara, você tem uma capacidade de juntar pessoas e fazer uma espécie de consulta em grupo. E aí ela criou esse produto, né? E aí outra coisa que a gente fez foi o seguinte, a gente criou um plano a partir desse investimento mensal de 3 anos. Então em 3 anos, com esse investimento mensal, ela vai ter aí cerca de 800 mil reais, 850 mil reais, tá? Aplicado num fundo imobiliário, por exemplo, em alguns fundos imobiliários, ela vai ter aí pelo menos entre 8 e 9 mil reais de rendimento todos os meses. Isso ela está garantindo uma aposentadoria já. Em 3 anos. Então eu tô falando de uma pessoa que vai ter, sei lá, 35, 36 anos, que se daqui 3 anos, se ela não quiser mais atender, ela não precisa. Não quer dizer que ela vai parar de trabalhar, ela não vai parar de trabalhar. Só que, cara, ela já vai conseguir dizer não para algumas coisas. E esse é o principal benefício que eu acredito que os investimentos trazem para a gente. É a liberdade de a gente poder dizer não para algumas coisas. Dizer não para alguns clientes, dizer não para alguma rotina, dizer não para algumas pessoas, dizer não para alguns trabalhos que muitas vezes a gente precisa aceitar porque a gente precisa do dinheiro, porque o nosso padrão de vida está muito alto, né? E essa mentalidade tu ajuda a pessoa a construir através de uma ferramenta que dá um extrato da situação real dela. Exatamente. Esse é o teu trabalho, digamos assim, essencialmente. Cara, meu trabalho é um acompanhamento de 10 semanas, tá? Então eu faço todo o diagnóstico financeiro dela, então quanto ganha, quanto gasta, ajudar ela a ver isso, porque a maior parte das pessoas não tem uma clareza sobre nem isso. Nem quer, né? Às vezes. Nem quer, porque é muito doloroso, né? Tem alguns clientes que levam 2 semanas para levantar essa informação. Eu falo, cara, me traz. Putz, não deu, sabe o que é? Eu falei, sim, eu sei que é difícil, eu já passei por isso, mas a gente precisa fazer. Então a gente levanta os gastos, levanta o quanto ela faturou, se tem investimento, se tem patrimônio, se tem endividamento, a gente faz toda essa análise. Depois faço mapeamento comportamental, né? Mede estilo de comportamento, valores motivacionais e estrutura cognitiva. Então, como essa pessoa toma decisões inconscientes relacionadas ao dinheiro, né? Nossa. E aí eu trago para ela autoconsciência sobre a personalidade dela, e aí eu conecto isso com as finanças. Como a personalidade tá ferrando a vida dela financeiramente, e como ela pode usar a personalidade para alavancar financeiramente. A gente encontra um padrão de vida confortável para ela, onde ela consiga, cara, fazer as coisas que ela gosta e tal. Cara, nenhum cliente meu precisou fazer nenhum tipo de corte financeiro drástico, entendeu? A partir disso a gente trava o padrão de vida e ajuda ela a aumentar o faturamento, tá? A partir dos talentos, e a partir disso a gente cria uma estratégia de investimento que é um pouco do que eu falei com essa cliente. Para quê? Para que o profissional autônomo e empreendedor ele entenda que ele precisa ter uma outra fonte de renda. Essa é uma coisa que acontece muito. A gente começa a empreender e a gente pensa assim, não, cara, tudo aqui é na minha empresa. Tudo vai vir daqui. Não, meu dinheiro eu vou tudo investir aqui.
E aí quando acontece o que aconteceu comigo, que vem uma pandemia e que ferra o teu negócio, no teu segmento, cara, você não tem nada, você não, sabe? Então assim, construir uma renda passiva. Essa renda passiva pode vir de várias formas, através de ações, através de fundos imobiliários, através de você comprar um apartamento e deixar alugado, através de você comprar terras e deixar arrendada. Só que a liberdade de fato desse profissional, ele só vai vir se ele conseguir construir uma outra fonte de renda que não dependa do esforço e nem do tempo dele. Então, o grande objetivo do trabalho da mentoria é ajudar essa pessoa a construir isso. Construir essa riqueza que vai permitir que ela tenha de fato a liberdade que ela está buscando, que ela buscou quando ela começou a empreender, e que traga um pouco mais de paz para ela, que traga um pouco mais de tranquilidade, porque, cara, quem tem renda 100% variável está o tempo todo preocupado em pagar conta, como é que vai ser, vai ter cliente, não vai ter cliente. Então, assim, o foco principal do trabalho é ajudar essa construção de riqueza para ter uma renda passiva, porque eu digo, né, o dinheiro, né, é o melhor funcionário que a gente pode ter, porque ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana sem reclamar. Basta que a gente tenha ele para conseguir botar ele trabalhar, né? Sensacional, cara. Na verdade, claro, a gente entregou muito conteúdo aqui que a pessoa com vontade ela consegue fazer isso, mas é que nem um personal trainer que quando tu tem do teu lado te ajuda muito mais a evoluir na academia. Então, o teu trabalho é um personal trainer voltado às finanças. Interessante você falar sobre isso, porque essa é a única coisa que eu peço para as pessoas quando elas me procuram, né? Existem alguns critérios, né? Então precisa ser profissional liberal, precisa ter um faturamento acima de 10 mil, eu identifico algumas outras coisas para identificar, não, beleza, eu vou conseguir te ajudar. Porque senão, cara, vai ser frustrante para mim, vai ser frustrante para ela, não vai ter resultado. Sim. E o meu objetivo é entregar resultado, é fazer com que a pessoa saia da desordem financeira e consiga ter aí pelo menos 10 mil reais investidos no final de 3 meses. Se eu identificar que eu não vou conseguir fazer isso, eu não aceito, né? E aí a única coisa que eu pergunto para a pessoa é o seguinte, eu falo, cara, não precisa se preocupar em como você vai me pagar. Essa responsabilidade é minha. Olha só. É porque eu vou estar dentro do teu financeiro e eu vou encaixar isso e você vai conseguir me pagar. Se eu te aceitar como mentorado, você vai conseguir me pagar. Agora, uma coisa que eu preciso saber de ti é o seguinte, isso é a maior prioridade da tua vida hoje? E você vai dedicar o teu tempo? Porque, cara, se não for a maior prioridade da tua vida, a gente vai estar se enganando. Tanto eu quanto você. Então, assim, aí eu não vou conseguir te ajudar. E aí você vai ficar frustrado. E aí eu vou ficar frustrado e a gente não vai ter resultado. Então você não precisa se preocupar em como você vai me pagar. Você só precisa estar disponível, disposto, e isso ser a maior prioridade da sua vida hoje. Aí vai embora. Até hoje eu não tive problema. Tá? Sensacional. Mica, pra gente fechar, eu queria que tu deixasse uma mensagem para aquele cara que tá lá e às vezes não tem nem noção, mas talvez está com 200 mil de dívida, um pouco triste, um pouco desanimado, né? Talvez aí na nossa audiência tenha alguém que tá endividado, buscando. Eu queria deixar sua mensagem de motivação, dizer assim, cara, eu tava nesse lugar aí, sei como é que é, mas dá para chegar lá. Cara, para todos os meus clientes, eu digo, eu entendo a sua dor porque eu já estive lá. E quando a gente está lá é muito difícil a gente enxergar uma luz no fim do túnel. O problema ele parece ser muito maior do que de fato ele é. Mas com a ajuda de alguém, né, com um método certo e com calma, você consegue de fato fazer isso. Essa é uma coisa que eu digo para a maior parte dos meus clientes. Cara, tá muito mais fácil de resolver do que parece. E ele olha para mim e fala assim, sério? Eu falo, cara, tá simples de resolver o teu negócio, né? Então assim, entenda, é mais simples do que parece, mas você precisa fazer alguma coisa, né? Também não adianta deixar a coisa acontecendo e falar assim, beleza, a coisa vai se resolver sozinha. Ela não vai se resolver sozinha. Você precisa parar, precisa entender a tua relação com o dinheiro e precisa reestruturar as tuas finanças. Se você não consegue fazer isso sozinho, cara, eu entendi que é o seguinte, a gente sempre precisa da ajuda de alguém, em algum momento. Né? Justo. Então, o cabeleireiro precisa do cabeleireiro, né? O médico precisa ir no médico. Então, assim, por mais que você tenha um certo nível de conhecimento, cara, às vezes você vai precisar de uma ajuda. Então, se você for tentar fazer isso sozinho, faça o que eu fiz, tá? Levante todas as dívidas, olhe quanto custa cada uma delas, busque colocar isso dentro de 20% do que você fatura, olhe o teu padrão de vida, busque cortar coisas que não te deixam produtivo, não te deixam feliz, mantenha aquilo que te deixa produtivo e aquilo que te deixa feliz, e viva um padrão de vida abaixo do que aquilo que você ganha, né? Busque aumentar seu faturamento e invista, cara. Assim,
Investimento é a ferramenta mais poderosa que tem para sair do endividamento. Inclusive, a maior parte das pessoas pensa que eu primeiro preciso pagar todas as minhas dívidas para começar a investir, né? E é justamente o contrário. E é justamente ao contrário. Você precisa começar a priorizar investimento e junto com ele começar a pagar as dívidas, né? Como que você faz isso, né? Isso é uma coisa que eu trabalho muito forte dentro do processo. E se a pessoa não quiser correr sozinha essa jornada, pode contar com o teu trabalho também. Pode contar com o trabalho, tá? Inclusive, tá, eu vou fazer uma aula gratuita, né? Não sei quando vai pro ar isso, né? A nossa entrevista aqui, mas no dia 21 de março, tá? Vai ter uma aula gratuita aí que já vai dar uma ideia muito legal aí. Com certeza o episódio sai antes e a gente também vai estar publicando em plena tua aula gratuita, não tem erro. Tamo junto. Fechado. Galera, eu espero que vocês tenham gostado, né? Uma fera aí, um cara que entende bastante de investimentos, já amigo, conhecido, né? Essa foi mais uma entrevista de valor, né? Obrigado, né, Mika, ter vindo aí, cara. Parabéns pelo teu trabalho. Eu espero que tenha bastante fruto aí daqui para frente. E você que acompanha até aqui, a gente pede, claro, aquele like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Você que está nos ouvindo nas plataformas de streaming, também deixe seu like, compartilhe. Isso foi mais um Empreender Sem Entrevista. Esse episódio contou com o apoio do Cemitério Crematório São José, aqui de Blumenau, Santa Catarina, PHNX Imóveis, Consultoria Imobiliária, Blumenau, região e litoral de Santa Catarina, e Arte Pro Comunicação Visual. É sempre uma honra a gente conversar com vocês. Muito obrigado pela sua audiência.